Filmando. Estamos aqui com a Janine Vargas, doutoranda em comunicação pela UFMG, graduada em comunicação pela UFPA e mestrado em sociologia também pela UFPA. A Janine trouxe um trabalho de pesquisa que ela faz com a comunidade quilombola no Pará. Janine, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da importância do seu trabalho dentro da comunidade que você pesquisa e a ligação do seu trabalho com a questão da cidadania e dos direitos humanos. Bem, a minha história com as comunidades quilombolas lá da Ilha do Marajó, que é exatamente a região do Pará que eu trabalho, né, lá no extremo norte do país, ela veio desde a minha graduação em comunicação social lá na UFPA, como você disse. Quando eu entrei para fazer graduação em jornalismo, eu nunca imaginava que eu poderia fazer pesquisa, né? Mas no meio da formação eu descobri a pesquisa, né? Me aproximei das ciências sociais, da sociologia, da antropologia e resolvi fazer um mestrado em sociologia, tentando buscar uma base teórica maior, mais profunda das ciências sociais e humanas. Nesses entremeios, né, de tempo, eu pude estagiar no núcleo de pós-graduação lá da UFPA, onde eu tive contato com essa ideia de povos e comunidades tradicionais. E aí, na relação com as pessoas e com os grupos de pesquisa, eu pude conhecer as comunidades quilombolas lá do Marajó. Então, no meu TCC, né, na graduação, meu trabalho final de graduação, eu trabalhei a ideia de um projeto de cartografia social com uma possibilidade de comunicação de povos e comunidades tradicionais da Amazônia, ou seja, como é possível, por meio da academia, você construir um espaço de visibilidade para povos que são invisibilizados numa mídia hegemônica, por exemplo. E aí resolvi no mestrado aprofundar essa relação entre a academia e os movimentos sociais. Então veio desde uma concepção inicial da minha formação de jornalista enquanto comunicadora social, ou seja, enquanto um profissional que tem uma responsabilidade social e especial com a minha região, que é a Amazônia, e com as pessoas que nela habitam, ou seja, eu não estou falando aqui de Amazônia enquanto bioma ou ecossistema amazônico, eu estou falando de um lugar em que existem pessoas, existem grupos com suas especificidades culturais, então eu me sentia também numa responsabilidade de não apenas fazer pesquisa ou pesquisar sobre, mas de dialogar. Então, as comunidades quilombolas, elas deixaram de ser os meus objetos de pesquisa e passaram a ser os meus interlocutores. Então, o conhecimento que eu produzo hoje, e é um pouco do trabalho que eu trago, o meu relato de experiência que eu trago aqui para o Mídia Cidadã 2016, é falando um pouco dessa trajetória. Agora eu estou no doutorado pesquisando como é que essas comunidades quilombolas da Ilha do Marajó têm utilizado as mídias sociais na sua organização política, ou seja, para reivindicar os seus direitos, pensando nessa ideia mais macro de cidadania, né? Ou seja, a comunicação também como cidadania, mas entremeando mais pelas especificidades dos direitos quilombolas, pela titulação territorial, pela questão do reconhecimento do negro enquanto um sujeito a ser considerado, né? Ou seja, a não ser inferiorizado socialmente. E essa experiência toda de pesquisa dentro da academia me levou a construir também uma relação de confiança com as comunidades quilombolas. No início não foi fácil, porque quando você chega para conversar chega a primeira vez numa comunidade tradicional, a primeira coisa que eles perguntam é: você vai ser mais um pesquisador que vem aqui e nunca mais vai voltar? Que não dá um retorno. Que não dá um retorno. Então foi também um processo, essa relação de pesquisa também foi um processo de relação social em que se estabeleceu uma confiança mútua, né, entre eu, jornalista e pesquisador, e eles, os meus interlocutores, né? E dessa relação toda surgiu a possibilidade de eu atuar também como militante do movimento quilombola. Então eu já fui, por um determinado tempo eu recebi uma ajuda de custo do movimento quilombola por meio de um financiamento para ser assessora de comunicação do movimento no Pará. Aí eu tive que me distanciar para fazer o doutorado, mas eu continuo hoje voluntariamente como assessora de comunicação do movimento quilombola no estado. Então toda vez que tem alguma demanda, toda vez que eles precisam fazer uma mobilização, uma organização de alguma coisa, eles me acionam, a gente troca conhecimento, eu tento ajudar
à distância, né, já que agora eu estou em Belo Horizonte, mas é uma relação que vai sendo estabelecida no diálogo e eu acho que é uma busca incessante também pela horizontalidade das relações. Eu acho que você pesquisador, você jornalista, você enquanto fruto de uma universidade pública, eu acho que você tem que ter essa preocupação. Muito obrigada.